Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia. Boa tarde, boa noite. Para quem está vendo o vídeo à tarde ou à noite. Vamos estar falando aqui de alguns problemas do esporte, cara. Problemas. Não é o vídeo que a gente quer fazer? Não é o vídeo que a gente quer fazer. Mas o esporte tem alguns problemas e a gente precisa debater isso aqui como alguns problemas de escalação para o jogo contra o Vasco da Gama que vai acontecer no domingo, que inclusive esse canal aqui vai cobrir em loco lá todas essas informações para vocês desse jogo entre Sport e Vasco da Gama, um jogo que é um adversário hoje no mesmo nível ruim do Sport, sabe? Então não é um jogo como o do Palmeiras numa diferença exorbitante de qualidade. É um jogo que o Vasco está num momento muito ruim, brigando para não cair, e o Sport está brigando para não cair também. Então é um jogo ali de equipes que têm o mesmo desafio dentro da competição e vamos colocar um nível bem parecido, inclusive, de futebol. Vamos falar também nesse vídeo aqui sobre um jogador que veio para o esporte, passou pouquíssimo tempo, o esporte teve uma grana que colocou nele fortíssimo e ele quer ir embora praticamente de graça. E aí, meu amigo, é loucura. A gente vai conversar sobre isso também neste vídeo aqui e também sobre um problema grave, né, do esporte para escalar o jogo contra o Vasco da Gama, tá bom? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Estamos trazendo conteúdo aqui diariamente, novo, voltando o ritmo do canal, só que eu preciso da tua ajuda. Preste atenção rapidinho, não é propaganda, não é nada, é uma ajuda sobre que você que gosta de mim, tá? Você que está vendo esse vídeo aqui, que já é inscrito no canal, tira a inscrição e coloca de novo. A Luna, que loucura é essa? Porque ajuda o canal a ganhar novamente uma atração. Então, clica no botão, tira a tua inscrição e depois aperta o botão se inscrever de novo. Você vai ajudar o canal a impulsionar novamente, óbvio, dá o like, comenta aqui. E se você gosta de mim aí, me ajuda nesse processo. Tá fechado? Vamos lá, sem perder muito tempo. Vamos falar para o jogo entre Sport e Vasco da Gama. Um jogo que o Sport tem alguns problemas, tá? Vários aí. Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre tudo isso que eu falei aqui. O primeiro ponto aqui é uma matéria do Daniel Leal, do Globo Esporte, onde ele fala: com Atêncio de saída e Lucas Lima em dúvida, como Daniel Paulista pode armar o esporte contra o Vasco? Meia argentino pediu para ser negociado com o futebol do Oriente Médio, enquanto o camisa 10 rubro-negro deixou o último jogo com uma torção no tornozelo, será reavaliado. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, já começando aqui, é sobre o Rodrigo Atêncio pedir para sair do esporte. O cara chegou no começo do ano, o esporte pagou 12 milhões de reais em investimento desse jogador, que para a realidade do esporte é um puta de um investimento, é um investimento caro, para o cara chegar agora e falar que quer deixar o esporte. Então, assim, logo de cara, eu, sendo presidente do esporte, falei, cara, isso está longe da nossa aqui, isso está longe e está fora do que a gente quer, tá? Tá longe do que a gente quer. Você é um jogador que foi comprado, a gente conta com você. E se você não conseguir jogar uma Série A, vai jogar a Série B. Sabe? O que não dá é um jogador da qualidade do Atêncio o esporte perder e basicamente perder de graça. Porque a proposta que chegou para o Atêncio sair do esporte, acreditem se quiser, era um empréstimo sem custo, ou seja, o clube do Oriente Médio não ia pagar nada para o esporte, ia levar o jogador de graça sem opção de compra. Se quisesse, no final do empréstimo de um ano, aí compraria o jogador. Cara, isso não existe. Isso não existe, assim. Isso é jogar dinheiro no lixo. É como eu te dar 12 milhões aqui, ó, vou te pagar quando eu quiser e é problema teu aí, se vira nos 30. Sabe? Então não, isso não existe. O jogador para ser negociado, e aí eu acho que nesse ponto a diretoria do esporte acertou, tem que ter grana, tá? Tem que ter grana. Pelo menos um pagamento interessante pelo empréstimo. E uma opção de compra pelo Rodrigo Atêncio, tá? E o ideal mesmo era vender pelo menos pelo mesmo valor, para você tirar o custo que você teve. Seria lindo. Acho difícil. O jogador está em baixa, né? Ele não está jogando, pediu para ser negociado, inclusive o último jogo contra o Palmeiras ele nem viajou, sequer ficou no banco de reservas. Então é um jogador que está dando prejuízo para o esporte. E ainda quer dar mais prejuízo indo embora? Não, filho, fica aí. Na minha visão, ele tem que ficar, tá? O Daniel Paulista tem que segurar ele, principalmente pensando se o esporte for rebaixado ano que vem para jogar a Série B. Acho que ele tem que comer uma serrinha também, porque claro que existe processo de adaptação, um processo de maturação, mas ele tem contrato com o esporte fez um alto investimento, eu não acho que ele tem que sair no esporte assim não, só se o time pagar. Pagou a grana que o esporte investiu, aí leva. Eu penso dessa forma, tá? Mas aí eu quero já saber a tua opinião aqui nos comentários, o que é que você acha sobre o Rodrigo Atêncio. Falando agora sobre o jogo entre Sport e Vasco da Gama, tá? Cara, o jogo Sport e Vasco da Gama é um jogo onde o Sport ele vai enfrentar um adversário que está dentro da sua realidade, tá?
está dentro da sua realidade. Por quê? Porque é um Vasco da Gama que briga para não cair para a segunda divisão. É um Vasco da Gama onde o Pedrinho, que é o presidente do Vasco da Gama, não tem grana para contratar. Não tem grana para contratar. Ele já deixou muito claro nas coletivas que não vai endividar o clube ainda mais. E tem um técnico que está no mar aí de M, né? Tá no mar de M, que é o Fernando Diniz. Inclusive, teve até uma polêmica no último jogo, onde ele meio que xingou o cara ali no campo, ali, mas xingou de uma forma mais exacerbada, porque xingamento tem. Palavrão tem no futebol, mas tem um limite. Eu acho que o Diniz, inclusive, extrapola esse limite. Quando ele fica nervoso, ele perde a paciência. Já vi com jornalista perder isso, já vi perder paciência com o jogador, mas assim, nesse caso dele, ele tá meio que enlouquecendo. Tá sendo bem criticado, então vive um clima ruim. E isso é favorável para o esporte. Porque não dá pra gente colocar, não dá pra gente colocar na conta da melhoria do time com o Daniel Paulista esse jogo do Palmeiras. Assim como não dá contra o Flamengo também. Vai levar cacete contra o Flamengo. Levou cacete contra o Palmeiras. Sabe? São jogos que a derrota, infelizmente, tá meio que na conta. Não dá para competir com um time que tem lá, sei lá, 15, 20 milhões de folha. Não dá para competir. Não dá, de jeito nenhum para competir, sabe? É um outro nível de futebol, é uma outra modalidade esportiva. Então, o esporte com o Vasco da Gama, não. Ele tem a possibilidade de fazer um grande jogo. Ilha do Retiro deve estar aí com um público muito bom. É um jogo que vai acontecer num domingo. Então, domingo é um dia tradicional mundial do futebol. Né? É tradicional do futebol mundial. Então, qualquer país no mundo, o futebol, o pessoal prefere domingo e quarta-feira. Né? E sábado. Eu acho que, inclusive, os melhores dias são sábado e domingo. Para você fazer o joguinho, para você assistir um joguinho, sabe? Então, o esporte tem essa possibilidade, vai ter a sua casa, não sei se vai estar lotada, mas vai estar com um número interessante de torcedores. Então, acho que é um jogo que o esporte olha para o Vasco da Gama como hoje um adversário no mesmo nível ali. Talvez, se o Daniel tivesse esse time treinando o esporte no começo da Série A, o esporte tivesse até na frente do Vasco da Gama. E quando a gente olha, cara, vou até para não falar bobagem aqui, a classificação da Série A, a gente vê que o Vasco, nesse momento, cara, ele tem 19 pontos. 19 pontos. Se você pegar o desempenho do Daniel Paulista aí, se brincar, é porque eu não consigo aqui pegar a média do Daniel Paulista, mas se brincar aqui, tá próximo de sair na média. Tá próximo de sair na média, sabe? Então é um jogo que o esporte olha para o Vasco da Gama olho no olho. Tá? Agora tem alguns problemas que eu quero conversar aqui, que está na matéria, inclusive. O Lucas Lima, ele saiu lesionado no último jogo. Inclusive, o Lucas Lima dificilmente sai lesionado, cara. Dificilmente se machuca, tá? E o Lucas Lima, ele saiu lesionado. Então, o Sport não tem o Rodrigo Atêncio, que pediu para ser negociado, o Sport não está colocando ele para jogar. E, paralelo a isso, vai ter que colocar outro jogador de meio campo para o lugar do Lucas Lima. E esse jogador deve ser o Johan. E, cara, o Johan é um jogador que teve seus altos jogando no Palmeiras, no Atlético Mineiro, mas hoje é um jogador extremamente abaixo da média. Extremamente abaixo da média, que inclusive deveria ter ido no saco dos jogadores dispensados aí. Tá? No paciência que o Sport está tentando negociar, nos outros jogadores, naquele volante lá que foi para a Rússia, que não ganhou um jogo pelo Sport, e eu nem, inclusive, nem decorei o nome dele, já saiu. Bota aí nos comentários o nome dele. E assim, teve outros jogadores que saíram do esporte já, né? O próprio Carlos Alberto. Então, ele era um jogador que era para ter saído já do esporte. Então, o esporte vai para o jogo do Vasco da Gama com um jogo com possibilidades reais de vencer e vai ter um jogador extremamente abaixo do que a realidade, inclusive até de uma Série B. Porque na estiga negativa que o Johan está jogando, cara, até numa Série B ele ia dar dor de cabeça. Até numa Série B. Então, assim, é uma situação bem complicada que a gente enxerga o esporte para esse jogo contra o Vasco da Gama. O Daniel Paulista vai precisar ser muito, mas muito criativo. E assim, e aí é uma opinião minha, tá? O Daniel não dá indícios de improvisar um jogador quando ele tem um jogador da posição. Ele fez isso com o Derek porque foi uma situação pontual que deu certo, aí ele manteve. Era a única forma naquele momento, ele botou o Derek de centroavante e o Derek deu certo. Sabe? E aí ele não tem como tirar mais. Só que no caso tem o Johan. Então, se ele tá com um jogador treinando ali na cabeça do Daniel Paulista, você vê que ele pensa dessa forma. Ele tem que colocar o jogador que é o reserva imediato. Então, esperem o Johan para esse jogo, tá? Ou torçam para o Lucas Lima ele estar apto para jogar. Né? Hoje é quarta-feira, então o Sport já se reapresentou ontem,
Até o momento, o Sport ele não divulgou uma programação onde a imprensa vai participar. Né? A última mensagem, inclusive, foi na segunda-feira da comunicação do Sport, e geralmente é normal mesmo. Dificilmente eles colocam uma representação, assim, só quando tem um jogador para ser apresentado, que não é o caso. Mas hoje deve sair a programação do Sport, né? E a gente vai começar ali a estudar e entender como é que está a situação do Lucas Lima, se ele vai estar apto para jogar para esta partida ou não, tá? Então vamos aguardar para verificar as cenas dos próximos capítulos com relação a quem será o meio-campista do Sport para esta partida. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. O que você acha do Rodrigo Atêncio, cara? Você acha que realmente o Sport tem que liberar esse jogador? De graça, assim, emprestar de graça? Porque assim, é menos tempo de contrato, desvaloriza mais o atleta, vai gastar, vai perder mais dinheiro ainda do que já perdeu comprando jogador. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui para você quem seria o reserva imediato do Lucas Lima e comenta sobre esse jogo do Vasco da Gama. Você acha que dá para o Sport vencer o Vasco da Gama? Sim ou não? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, eu vou continuar atento. Qualquer atualização, tô voltando, tá bom? Para trazer para vocês. Um abraço, é nóis, tchau, tchau.